Olá, tudo bom? Eu sou Wilberson Miranda, pode me chamar de Yubi. E eu quero aproveitar ao máximo esse tempo para poder compartilhar percepções, vivências e interpretações sobre Plutão, e já que eu venho escrevendo um e-book sobre esse astro, então tenho vontade de falar muito, mas eu vou tentar sintetizar aqui as questões que eu considero assim, centrais. E aquela história, na vida tem certos eventos que marcam a gente, que são o estopim de uma maior conscientização e de uma mudança. E certos clientes na nossa vida, eles têm esse poder de ser um estopim para a gente se tornar um astrólogo melhor. E eu lembro, alguns anos atrás, quando um cliente médico com Plutão na casa 10, ele me procurou e ele me contou um evento que tinha recém acontecido com ele. Ele estava para dar notícia do falecimento de uma paciente dele. Essa paciente era a mãe desses dois homens, para os quais ele ia falar: sua mãe faleceu. E nesse instante, quando ele deu essa notícia fatídica para os filhos dessa paciente que acabaram de falecer, o meu cliente se deparou com a fúria plutoniana. Os filhos dessa mulher que tinha acabado de morrer, literalmente, queriam linchar esse meu cliente. Saíram correndo pelo hospital atrás dele, querendo matá-lo mesmo. E ele tentando escapar, ele entrou numa salinha, se trancou lá. E esse foi um evento muito traumático para ele. Ele tem, Ele tem Plutão na 10. E é interessante que quando ele me contou isso, eu falei: nossa, eu preciso aprofundar melhor sobre Plutão. Eu preciso dissecar mais por que Plutão simboliza eventos tão traumáticos, eventos tão impactantes desse nível. Então, assim, falei: não, beleza, eu vou prestar muito mais atenção nesse astro, a cada cliente que eu for atender daqui para frente. E aí eu fui bem investigando para valer mesmo, as facetas plutonianas e principalmente dessa presença dele em cada casa do mapa natal. E eu ficava assim: como assim? Eu ficava estarrecido, eu ficava inconformado com a inconsciência da maioria das pessoas sobre o Plutão, sobre o que o Plutão delas representava. E isso me intrigava. Eu falei: não é possível, essa pessoa está mentindo para mim, não é possível que ela não tenha consciência disso. Esse cliente mesmo, com Plutão na casa 10, eu já vinha acompanhando ele, a trajetória dele anualmente, desde quando ele quis fazer medicina, ele quis prestar vestibular para medicina. E sempre observando ali a inconsciência dele em relação ao quanto que ele ambicionava o poder. Plutão na casa 10 tende a simbolizar uma grande ambição. Uma ambição de ter o poder, de ter o status, de ser reconhecido, de ser respeitado. E esse meu cliente, ele não tinha essa clareza, ele não se considerava uma pessoa ambiciosa, ele não considerava que ele queria a medicina de uma forma por status também. Então, e claro, não dá para a gente forçar uma percepção dos nossos clientes, a gente tem que acompanhá-los, compreendê-los e tentar investigar por que esse nível de inconsciência na esfera, na casa astrológica que o Plutão se encontra. Foi então que eu fui percebendo o quanto que essa inconsciência plutoniana, seja em que casa for, ela tem um efeito muito perigoso, no sentido de que essa consciência vai ser despertada por meio de um evento que pode ser traumático. Eu ficava assim: como assim uma pessoa que tem Plutão na casa 1 e não tem consciência do tanto de poder que ela quer
para se tornar alguém, para se tornar uma pessoa independente, para se tornar uma pessoa com liderança, para se tornar uma pessoa dotada de autonomia, com uma identidade própria, dependendo exclusivamente dos seus próprios recursos pessoais. Como assim uma pessoa com Plutão na casa 2 não tem consciência do quanto que ela deseja o poder material, o dinheiro, né, a segurança financeira? Como assim a pessoa que tem Plutão na casa 3 não tem consciência do quanto que ela deseja estudar algo, do quanto que ela deseja usar as palavras, seja escrevendo, seja falando, seja cantando, de uma maneira assim intensa e profunda? Como assim uma pessoa com Plutão na casa 4 não tem consciência do quanto ela deseja uma casa própria, deseja constituir família? O quanto que uma pessoa com Plutão na casa 5 não tem consciência do quanto que ela deseja ter filhos, do quanto que ela deseja brilhar, ser alguém importante, ser reconhecida, ser elogiada? Do quanto que uma pessoa com Plutão na casa 6 não tem consciência do quanto que ela deseja ser produtiva, prestativa, trabalhadora, saudável? Do quanto que uma pessoa com Plutão na casa 7 não tem consciência do quanto que ela deseja amar e ser amada, do quanto que ela deseja estar no relacionamento, casar, se unir, né, fazer as coisas em conjunto com outra, em parceria? O quanto que as pessoas com Plutão na casa 8 não têm consciência do enorme desejo de criar uma relação tão íntima com alguém, de se entregar para alguém, de confiar em alguém, estabelecer uma relação de extrema cumplicidade? O quanto que uma pessoa com Plutão na casa 9 não tem consciência do quanto que ela deseja ensinar, transmitir, publicar, propagar o seu saber? O quanto que uma pessoa com Plutão na casa 10, como esse meu cliente, não tem consciência do quanto que ela, da ambição que ela possui, do nível de poder que ela quer atingir, de status, de reconhecimento que ela quer atingir? Como assim uma pessoa com Plutão na casa 11 não tem consciência do quanto que ela deseja uma vida social e uma participação social por meio da qual ela consiga influenciar uma classe, um nicho e a sociedade? Não é possível que uma pessoa com Plutão na casa 12 não tenha consciência do quanto ela deseja ajudar, curar, se conectar com Deus, com a alma, com a espiritualidade. Não é possível isso. Eu ficava assim. Eu tinha essa inconformidade. Eu ficava, não é possível que as pessoas não tenham. Aí que eu lembrei que eu fui ter consciência do meu Plutão. Eu tenho Plutão na casa 6. Em quadratura com o meu Sol. Eu tenho Plutão na casa 6 em quadratura com o meu Sol. Eu só fui ter consciência do que significa esse Plutão quando eu comecei a estudar astrologia. E essas pessoas que chegam, né, até nós, astrólogos, na maioria das vezes elas não entendem de astrologia. Não conhecem a astrologia. O máximo é um signo, é um ascendente, é uma lua. Mas Plutão, ainda mais Plutão. Então como que eu poderia cobrar delas uma consciência plutoniana? O meu papel era pelo menos falar, existem essas tendências, né, tudo associadas às questões plutonianas na casa em que esse astro se encontra no mapa natal delas. E aí eu percebi que existe uma... Como é que eu posso falar? Uma forma da vida despertar a gente para a consciência plutoniana. Duas, na verdade. A gente sempre pode sintetizar nessas duas, que é a humilhação e a impotência. Então, nesse caso, por exemplo, do meu cliente com Plutão na casa 10, que ele passou por essa situação de tremenda humilhação e impotência ali no trabalho, casa 10, no exercício da vocação dele, casa 10. Essa inconsciência deixa de existir graças, infelizmente, através de um evento, de uma situação traumática, de uma humilhação, de uma sensação de impotência. Na maioria das vezes,
pela humilhação, embora, né, uma sensação de humilhação acabe caminhando junto com uma sensação de impotência, igual o do meu cliente. Foi uma completa humilhação ali, dele vivendo aquilo no hospital, e ele impotente diante da fúria plutoniana dos clientes dele, clientes casa 10. Então eu fui percebendo na vida de meus clientes essa humilhação. Clientes com Plutão na casa 1 se sentindo humilhados, impotentes, porque não conseguem ser independentes. Se tornam dependentes dos pais, por exemplo, da pessoa parceira. Pessoas com Plutão na casa 2 se sentem humilhados e impotentes por dependerem financeiramente de alguém, por não terem um trabalho, um emprego, ou esse emprego e esse trabalho não trazerem um rendimento financeiro que dê para se sustentar, então acaba dependendo, né, de uma outra pessoa, de um cônjuge, por exemplo, pai, filho, enfim. Uma pessoa com Plutão na casa 3 se sentindo humilhada e impotente por não ter voz, por não conseguir ser ouvida, ser entendida, né, por haver uma certa imposição da vontade, das ideias do outro sobre si próprio e não conseguir estudar, não conseguir pesquisar algo, se formar em algo, não conseguir se locomover, já que a casa 3 também tem muito a ver com a nossa locomoção pelo ambiente ao redor. E eu vejo Plutão na casa 4 com pessoas sendo humilhadas pelos pais, pelos familiares, por quem mora com elas, ou se sentindo nessa situação de impotência por não conseguir morar no local, ficar sempre morando de aluguel, não conseguir ter a casa própria, por exemplo. Pessoas com Plutão na casa 5 se sentindo humilhadas e impotentes por não conseguirem engravidar, ter um filho, por não conseguirem brilhar, se expressarem, medo do palco, medo da plateia, e completamente impotentes e humilhados nessa impotência. Pessoas com Plutão na casa 6 se sentindo completamente humilhadas por não conseguirem um emprego, por não terem trabalho, por ter um sintoma, né, se sentirem impotentes diante de um sintoma que não conseguem se curarem. Pessoas com Plutão na casa 7 que se sentem muitas vezes humilhadas pela pessoa parceira, por um sócio, né, por aqueles que convivem com ela, se sentem impotentes diante da vontade, impotentes Plutão, diante da vontade, Plutão do outro, casa 7. Pessoas com Plutão na casa 8, se sentindo humilhadas sexualmente, se sentindo impotentes sexualmente, ou mesmo, né, casa 7, casa 8, muita gente atrai. E é impressionante o quanto que eu vejo pessoas com Plutão na 8, mulheres com Plutão na 8, em que a primeira relação sexual com um homem, no caso, né, mulheres heterossexuais, é assim, o homem brocha. Então tem aquela. E elas se sentem como se fossem, tá em mim. Né? O problema é meu, porque sempre atraio alguém que na primeira e até mesmo nas primeiras relações sexuais essa pessoa não funciona, essa pessoa brocha. Por que isso? Pessoas com Plutão na casa 9 se sentindo completamente humilhadas numa viagem, morando fora, no estrangeiro, ou mesmo humilhadas por não conseguirem um curso superior, por não conseguirem fazer uma faculdade. Pessoas com Plutão na casa 10 se sentindo completamente humilhadas pelo chefe, pela chefe, né, por alguma figura de autoridade. Os pais também se enquadram nisso. Pessoas com Plutão na casa 11 se sentindo humilhadas por um grupo, por colegas. Eu tenho um caso, por exemplo, que uma cliente, uma mulher com Plutão na casa 11, ela me falou que na época dela de adolescente, ela não era aceita pelo grupo, né, no colégio ali, ela não era aceita. Existia um preconceito, né, uma aversão em relação a ela. Ela tentava de todas as formas pertencer a determinado grupo. E o que ela fez? Ela
resolveu usar o sexo. O Plutão dela está em Escorpião, o Plutão também está associado ao sexo, Escorpião também. Ela usou o sexo para quê? Para ser aceita pelo grupo, casa 11. Então ela começou a transar com os rapazes daquele grupo e dessa forma foi o jeito dela ser incluída socialmente nesse grupo. Mas ela confessou para mim o quanto que isso era humilhante. Era humilhante não pertencer, e era humilhante pertencer através, né, da venda, né, da expressão sexual dela. Plutão na casa 12, vejo pessoas sendo humilhadas. Por quê? Porque a sensação de vazio é tão grande que elas se sentem completamente desamparadas na vida, completamente órfãs na vida. Então é uma sensação de humilhação em relação a Deus, a espiritualidade, a não ter uma ajuda, a não ter uma conexão, a não ter uma sintonia e um amparo espiritual e emocional. Então esse efeito, né, esse evento, essa experiência traumática da humilhação, da impotência, é o estopim para a gente olhar para essa faceta plutoniana, para essa área da vida em que o Plutão se encontra, a área da vida, casa astrológica. E o doido é que quando a gente toma essa consciência desse poder, dessa vontade que a gente tem de conquistar metas nessa área, né, associada a Plutão, a gente vai de uma maneira completamente negativa, né? Então essa consciência inicial plutoniana, lembra, Marte é a vontade, Plutão é a oitava de Marte, então a vontade de Plutão é muito maior. E quando a gente toma consciência dessa vontade, desse querer intenso, muitas vezes passional e obsessivo, a gente vai com tudo querendo realizar essas metas, de acordo com a casa que Plutão se encontra. Por quê? Porque a gente já passou por algum tipo de perda, humilhação, impotência, vergonha na área da vida social a Plutão, e quando a gente toma consciência de que, opa, peraí, é igual esse meu cliente com Plutão na casa 10. A partir desse evento que aconteceu com ele, ele falou, pô, peraí, eu quero mesmo a medicina, eu quero mesmo ser médico, essa é a profissão que realmente eu amo, e aqui vai uma dica bacana para Plutão. Né? Onde a gente tem Plutão no mapa natal, a gente precisa ter um tesão enorme para fazer aquilo, senão a gente fica gélido, né? Ou é 880, é bem escorpião. Então, assim, ou a gente fica indiferente ou a gente fica uma paixão intensa, ou seja, ou a gente fica inconsciente e vem uns eventos traumáticos desse de humilhação, de impotência, de perda, ou a gente vai com tudo, com essa vontade assombrosa, com essa intensidade toda, e aí gera obsessão, gera compulsão, gera controle, porque a gente não quer passar por aquilo que a gente passou. E aí a gente vê o quê? A gente vê pessoas com Plutão na casa 1 se impondo sobre a outra. Se está aqui no dedo mindinho dela, sai fora, você está invadindo meu espaço, você está se impondo sobre mim, você não está me deixando ser quem eu sou, não está dando espaço para minha autonomia, para minha individualidade. Ou seja, fica obsessivamente focada em ser quem ela quer ser, em conquistar, em ter autonomia, em ter independência, né? Então, pessoas com Plutão na 2 ficam muito obcecadas, né, compulsivas ali com relação ao dinheiro, ficam economizando centavos, sendo taxadas de pão dura, ficam naquele nível de controle muito forte sobre o seu corpo, querendo economizar, ir na balança, pesar lá, ver quantos gramas tem cada alimento, tal, para ter um bem-estar, para ter saúde. Pode ficar completamente obcecadas com essa questão do corpo, da estética, do dinheiro. Pessoas com Plutão na 3 podem ficar completamente obcecadas em fazer uma pesquisa, em estudar, em dominar seu poder mental, em convencer os outros, em impor a sua ideia, em ser realmente ouvida na sua voz e se impõe mesmo intelectualmente, né,
e socialmente. Pessoas com Plutão na casa 4 vão ficar obcecadas em ter a casa própria, em ter família, em constituir um lar, vão ser tremendamente controladoras, né, ali com os familiares e também com quem mora com elas, completamente controladoras emocionalmente, com medo dessa intimidade e justamente por isso se defendendo de qualquer ferida emocional. Pessoas com Plutão na 5 podem ficar completamente obcecadas em se expressar, em ser notadas, em ser vistas, em ser elogiadas, em estar sempre no centro do palco, ou completamente obcecadas em engravidar, em ter filhos de qualquer jeito. E é aquela história, não, peraí, essa história eu vou contar depois, quando eu for falar das soluções aí plutonianas. Então, peraí. Plutão na casa 6 podem ser pessoas que ficam completamente obcecadas com o quê? Com descobrir uma metodologia, uma técnica, uma ferramenta, uma dieta, uma atividade física. Pode ficar completamente obcecadas, muito controladoras também com relação ao corpo, ao que come, a atividade física que faz. Pessoas com Plutão na casa 7 podem ficar absolutamente obcecadas por alguém, por se casar com alguém, por se relacionar com alguém. Pessoas com Plutão na casa 8 podem ficar absolutamente fascinadas e compulsivas e obsessivas para criar um vínculo de intimidade com alguém, para transar com alguém, para conquistar alguém de corpo e alma. Pessoas com Plutão na casa 9 podem ficar absolutamente obsessivas com determinada crença, fanáticas, né, se consideradas donas da verdade, absolutamente controladoras na expressão daquilo que ela acredita ser a verdade, impor tudo isso, né, goela abaixo para as outras pessoas. Plutão na casa 10, a pessoa pode ficar completamente obcecada pelo poder e pelo status, pelo reconhecimento. Pessoas com Plutão na casa 11 podem ficar absolutamente obcecadas em serem aceitas socialmente, em participarem de um grupo e terem um poder ali nesse grupo, nessa instituição. Pessoas com Plutão na casa 11 podem ficar tão obcecadas em ajudar que invadem, né, o espaço do outro, que forçam a barra para o outro se curar, para o outro se resolver, para o outro resolver os problemas, para o outro se salvar. Então a gente acaba errando a mão depois que a gente toma consciência do nosso querer plutoniano. Mas por que a gente erra a mão? Porque a gente passou por experiências que não foram legais, que geram uma defensividade, que geram um medo mesmo de sofrer novamente. É compreensível. E a gente ainda não sabe dominar muito bem o tamanho desse poder. Lembra? Plutão tem a ver com energia atômica, com usina nuclear, enfim. É só apertar um botãozinho que a besta dentro de nós vem à tona. Implode, explode, autodestrói, destrói. Então é um risco muito grande. Não por acaso essa inconsciência que eu comecei falando de Plutão tem muito a ver com o medo que a gente tem inconsciente de fazer um uso destrutivo ou autodestrutivo dessa poderosa energia. E aí que é legal aquela sacada de que Plutão foi descoberto através de uma alteração na órbita de Netuno. Quando viram que teve uma alteração ali, foram lá pesquisar, falaram, opa, tem um ácido aqui, era Plutão. Então Plutão e Netuno têm muito a ver, estão muito associados. Aí que eu fui entender por que muitas vezes a gente evita mesmo lidar com essa área da vida associada a Plutão. A gente prefere fugir, né? Fugir é uma palavra muito netuniana, mas que se encaixa muito bem a Plutão também, porque com Netuno a gente foge para não se decepcionar. A gente tem tantas expectativas, né, irrealistas, estratosféricas, de uma vida perfeita na esfera de Netuno, que a gente foge daquela experiência, porque no fundo a gente sabe que não vai ser esse nirvana. Já a fuga de Plutão é porque a gente sabe que se a gente for se envolver ali, a gente vai lidar com certos temas, com certas experiências muito intensas, muito fortes, muito impactantes, que podem nos chamuscar, podem queimar a gente, queimar todo mundo junto.
Então é uma força muito perigosa. E por isso a gente pode evitar. Claro, a gente faz isso inconscientemente, né? Então, mas aquela história, quando a gente tem consciência dessa força plutoniana, a gente vai tentar expressar essa força, o que ele simboliza, de uma maneira muito negativa, controladora, manipuladora, vingativa. Vingativa como? Olha só um exemplo legal. Muita gente com Plutão na casa 2 passou por essa humilhação com relação a quê? A não ter grana, a não ter dinheiro para subsistência, pode ter passado por uma perda, né? Vem de uma família, né, que o pai, a mãe, ou a avô perderam o patrimônio, perderam os bens, perderam o emprego, isso caiu o nível de qualidade mesmo, né, da família. Então, por terem também talvez passado por uma humilhação no sentido de não conseguir pagar nada, e a pessoa parceira que paga, o ex-marido, né, que paga, ou enfim, uma outra pessoa, isso foi tão humilhante que ela passa a querer ter muito dinheiro mesmo para se vingar, para esfregar na cara dessas outras pessoas, eu tenho dinheiro, eu comprei isso, eu comprei aquilo, olha como eu sou importante, olha o meu valor por aquilo que eu tenho. Valor que tem casa 2, o poder, Plutão. Então a pessoa acaba querendo se vingar, Plutão, né, por ter passado pela humilhação, Plutão, de não ter dinheiro, casa 2, conquistando muito dinheiro, controlando o dinheiro ferrenhamente, virando tio Patinhas, e para poder se vingar. É uma sensação de vingança que move muitas vezes a gente para dominar aquela área plutoniana. Então, assim, porque a gente não quer passar por essa humilhação. Então, depois que a gente toma essa consciência dessa força plutoniana, a gente acaba desenvolvendo as estratégias nada construtivas. Até que acontece o quê? A humilhação e a impotência. Antes, a humilhação e a impotência aconteceram pela nossa inconsciência. Agora, a gente retoma esse ciclo, né? Esse eterno retorno aí, essa compulsão, a repetição, na onde tem Plutão, porque a gente vivenciou de uma maneira muito negativa a expressão de Plutão naquela área. Vou dar um exemplo. Uma cliente com Plutão na 7, ela é obcecada, Plutão, com um cara, casa 7. Só ele, eu quero casar com ele, não quero mais ninguém, é ele. E atualmente ela não está com esse cara. Passou sim por várias humilhações, Plutão, desse relacionamento, casa 7. Só tem que teve um tempo que ela estava vivendo com um camarada. Eles estavam vivendo uma relação sem compromisso, tinha uma questão sexual que estava Plutão, que estava unindo casa 7, esse relacionamento, né, essas pessoas. E nesse momento eu falei com ela, aproveita que você nunca teve essa oportunidade de estar vivenciando uma relação com ele. Foda-se, não é a relação que você queria, mas, cara, já é um passo, já é uma oportunidade para você alcançar esse nível de conquista. Então aproveita, tenta conquistá-lo. E o que ela fez? Ela começou a ser uma criatura altamente plutoniana, ciumenta, possessiva, controladora, maquiavélica. E aí o que aconteceu? O cara não aguentou. O cara falou, não chega, o cara saiu fora e tomou assim, ódio. Plutão dela. Casa 7. Não querendo mais ver ela nem pintada de ouro. Ou seja, a gente fica tão ansioso na esfera de Plutão. Lembra, Marte tem a ver com ansiedade. Plutão é a 8ª de Marte. Então, a área da vida que tem Plutão, a gente é muito ansioso. Muito ansioso. Então, no caso, essa ansiedade é tanta, essa ânsia é tanta por conquistar, que a gente acaba se atropelando e se impondo tiranicamente, maquiavelicamente sobre o outro, impondo a nossa vontade, tentando controlar, dominar, manipular, enfim. A gente faz o diabo, então, para ter aquela conquista. E no caso dela, ela foi, nossa senhora, ela foi maquiavélica em relação a esse camarada para conquistar de vez. A ansiedade acelerou o processo e o que aconteceu? Perdeu. Então é doido, né? Porque a gente desenvolve essas
1, 2, 3. A gente desenvolve essas estratégias plutonianas para não perder, mas essas estratégias plutonianas negativas, do controle, da manipulação, da ansiedade, daquela ânsia voraz de conquistar, de ter do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, como a gente quer, a gente acaba perdendo também. Então, isso aqui é engraçado, né? É trágico, claro, de que primeiro a gente passa por essa impotência e humilhação pelo uso inconsciente dessa energia, do que ela representa. E depois a gente faz um uso inicial, consciente dessa energia, só que de uma maneira tão negativa e tão destrutiva, que a gente chega no mesmo resultado: humilhação, derrota, impotência. Até que acontece o quê? A gente... Vou falar uma dinâmica da vida que talvez você se identifique e que traduz, né, o que acontece com a gente quando o nosso ego chega num ponto tal que fala: não tem jeito. Ou seja, quando a gente desiste, a gente consegue. Mas não é sabendo disso e dar aquela fingidinha que a gente desistiu de uma meta para conseguir. Não, é o desistir mesmo. Quando você se sente humilhado, você se sente derrotado, impotente, que você fala assim: cara, desisto. Aquele desisto que vem do fundo da alma. E o que acontece? As coisas começam a acontecer para a gente conquistar aquilo que a gente desistiu. Então, mas não é uma desistência que no fundo tem o que por trás? Tem uma entrega. Plutão, assim como Escorpião, é um símbolo hermafrodita, é um símbolo, né, masculino e feminino. Né? Plutão, Escorpião, signo que Plutão rege, ele é o signo de água, elemento yin, feminino, mas yang, assertivo, né? Ou seja, o masculino que tem. Ele consegue unir, né, essas duas qualidades, do masculino e do feminino, do yin e do yang. E Plutão também. E Plutão, como o próprio símbolo mostra, tem dois, né? Um é tipo a letra P mesmo, do cara que descobriu Plutão. Não me lembro o nome aqui agora. O fato de Plutão aqui aparece como um cálice, como um santo graal. Ele precisa, é a nossa salvação, cara, é a nossa elixir da transformação mesmo. Mas precisa dessa entrega, desse relaxar, que só o feminino, só a mulher consegue. O homem, o masculino yang, de querer conquistar, de querer ir lá, fazer e acontecer, não dá. A gente tem que desenvolver esse lado feminino, esse lado yin, da receptividade, da entrega, do relaxamento, para aí sim ter. Mas é um ter que não é um ter do ego, não é um ter de eu quero isso, desse jeito, dessa forma, não. A gente pode até conquistar isso que o nosso ego está obcecado, mas não dessa forma obcecada que a gente vai conquistar. A gente vai conquistar algo dali de Plutão, que uma vontade maior, é a vontade do self, de Deus, da vida, sei lá, do transcendente, mas é uma vontade que vai muito além da nossa prepotente vontade individual. E para alcançar essa meta, a gente precisa do relaxamento, a gente precisa do relaxar o controle, que eu falo, a gente precisa se entregar, a gente precisa confiar, tipo assim, cara, a gente descobriu que o nosso ego, a nossa força pessoal é tremendamente impotente diante da força da vida, de Deus, do self, do que você acredita aí, né, do todo. Então, quando a gente percebe isso, a gente fala, a gente relaxa, a gente flui. Olha aí o fluido tem a ver com Netuno também, e os dois têm tudo a ver. E é a partir daí que a gente vai ter a oportunidade de renascer com esse poder norteando a gente, esse poder guiando a gente. Para quê? Para os grandes feitos. Lembra do título dessa palestra? Plutão, da humilhação e impotência aos grandes feitos. Os grandes feitos podem ser traduzidos com o lado nosso super-herói. Não tem nada mais super-herói do que o quê? Do que Plutão. Por quê? Pensa no super-homem. É um cara lá, pacato, cidadão, repórter, um cara do campo, né, fazenda lá, tranquilo, sereno, aparentemente bobão. Aí do nada ele se transforma, Plutão.
e faz o que? Grandes feitos. É capaz de grandes feitos. E é impressionante com quanto os super-heróis, na sua grande maioria, tem essa dinâmica, né, de sair, muitas vezes, uma criatura inferior, uma criatura humilhada. Pensa no Homem-Aranha, por exemplo. Ele o quê? Camaradinha lá, que, né, a carinha de bonzinho, carinha de sonso. Aí o cara, é capaz de grandes feitos. Depois que se transforma. Depois que ele sai, né, do ego e o quê? E absorve e recebe essa força e decide canalizar essa força dessa vontade muito maior do que sua vontade pessoal. Porque quando a gente quer entregar a nossa vontade pessoal usando essa força toda de Plutão, a gente entra de um lado tremendamente bestial e destrutivo, né? Como aquele filme, acho que é o 3 da série do Homem-Aranha, que tem aquele, né, que até a roupa dele é negra, que ele realmente decide usar aquilo ali para bens para ele próprio, para os seus próprios interesses pessoais egoístas. Então, quando a gente entra nessa vibe de Plutão, a gente pode até conquistar as coisas, mas a um preço muito caro e com um grande dispêndio de energia. Mas é bom a gente provar essa força, a gente tem que provar essa força, que a gente tanto fugiu, que a gente tanto renegou, que a gente tanto cuspiu. A gente precisa entrar em contato com essa força enorme que a gente tem dentro da gente, Plutão, porque aí, cara, aí a gente é capaz de quê? De grandes feitos. Como assim grandes feitos? Você vai pegar pessoas como Plutão na casa 1, que, uau, é capaz de liderar, de se envolver em projetos altamente transformadores. Porque a grande força, o grande poder de Plutão é ser um agente catalisador de mudança. Então, na casa astrológica em que Plutão se encontra, no seu mapa natal, é ali que a gente tem um grande poder de quê? De ser um agente catalisador de mudanças na vida de muita gente. Então, Plutão na casa 1 pode ser uma pessoa com uma personalidade assim, carismática, uma personalidade magnética, com um poder pessoal incrível, de grandes feitos, de se envolver em grandes empreitadas, em grandes projetos, casa 1, que geram mudanças, Plutão, na vida das pessoas. Um Plutão na casa 2, tipo um Bill Gates, é um cara que, através daquilo que ele conquista, né, do que produz, do que trabalha, do que conquista financeiramente, casa 2, ele é capaz de desencadear mudanças na vida de muita gente, Plutão. Olha as doações, o quanto que ele usa, não só o que produz gerando mudança, né, o que ele produziu com a Microsoft, os programas, os computadores, gerou mudança na toda a sociedade, ou seja, aquilo que produz e trabalhou, casa 2, foi através disso que ele foi um agente catalisador de mudança na vida das pessoas, Plutão, mas também pela grana dele, pelo que ele conquistou financeiramente, que ele ajuda muitas instituições. Uma pessoa com Plutão na casa 3, e agora muita gente vai me bater, mas paciência, eu vou dar um exemplo do Paulo Coelho, tão execrado aqui no Brasil, mas através dos livros dele, e eu duvido aí quem não leu um livro dele e na época que leu não passou por uma profunda mudança. Então, assim, através do que ele escreveu, dos livros dele, casa 3, ele desencadeou e desencadeia mudanças na vida de muita gente. Plutão. Pessoas com Plutão na casa 4 podem o quê? Ajudar tantas famílias em crise, família, casa 4, em crise, Plutão, tantas pessoas, mulheres, famílias que passam por situações difíceis, que ela pode ser uma grande agente catalisadora, Plutão, nessa esfera, nessa instituição família. E a casa 4 também tem muito a ver com o quê? Com a cidade, com o estado, com o país. Então a gente vê grandes estadistas com Plutão na casa 4, né, capazes de, através da sua função ali no país, casa 4, ser um grande agente catalisador de mudanças. Plutão. Plutão na casa 5, através da sua arte, da expressão da sua identidade, do seu carisma, ou dos filhos que você coloca no mundo, casa 5, você pode ser um excelente agente catalisador de mudança na vida das pessoas. Plutão na casa 6, através do seu trabalho, casa 6, você pode ser um excelente catalisador
de mudança na vida das pessoas, Plutão, através de uma descoberta que você faz, de uma ferramenta, de um utensílio do dia a dia, doméstico, você pode causar uma mudança na sociedade. De uma metodologia, de um sistema, de uma planilha, de uma ferramenta útil, né, através de um medicamento, de algo envolvendo a saúde, você pode ser um grande agente catalisador na vida das pessoas. Plutão na casa 7, e aí a gente vai ver vários terapeutas com Plutão na casa 7, Plutão na 7 e na 8, porque através do contato com o outro, né, como na terapia, por exemplo, você pode ser um grande agente catalisador de mudanças, Plutão na vida dessas pessoas. Né, Plutão na 8, repete isso que eu falei sobre Plutão na 7, e ainda tem mais. Os investimentos que pode fazer, né, a maneira como... Né, só para lembrei de um aqui, que é o Hitler. Hitler tinha o quê? Plutão e Netuno em conjunção em Gêmeos na casa 8. Né, assim, olha o que ele fez, né, gerou mudança, gerou transformação, sim. Pode ter sido negativa ou positiva, mas, né, foi destrutiva, pode ter sido, e foi. Muita morte, casa 8. Mas olha o impacto que ele teve, né, tirando nossos julgamentos morais e tudo mais, olha o impacto que ele teve, né, Plutão na vida de tanta gente, através do quê? Do conhecimento do oculto, casa 8, das forças psíquicas, casa 8, que ele captava e que ele passava magneticamente, Plutão, através do seu discurso, Gêmeos, que era o signo que Plutão dele estava, ele desencadeou esse tanto de mudanças. Né, e praticamente fez renascer a Alemanha. Estava devastada antes da guerra. Plutão na casa 9 pode ser pessoas que têm um grande poder de catalisar a mudança na vida das outras, Plutão, através do que ensina, do que publica, do que propaga, das suas relações internacionais, tudo isso casa 9. Das leis que podem formar, né, advogados, juristas, tributaristas, enfim, que realmente criam aí ou fazem mudanças nos códigos, nas leis, podem gerar uma profunda mudança na sociedade. Pessoas com Plutão na casa 10, pode ser através também do trabalho, do seu status, casa 10, ter grandes feitos, ser uma grande catalisadora de mudança na vida das pessoas. Plutão na casa 11, através do seu partido político, da sua ONG, de você atuar ali na comunidade, junto com a sua tribo, com as pessoas de ideais semelhantes aos seus, casa 11, você pode fazer grandes mudanças para uma classe, para a sociedade em geral, trazendo progresso, casa 11, com essa força plutoniana desencadear mudanças na vida das outras pessoas. Plutão na casa 12 também estão grandes terapeutas, pessoas que são capazes de ajudar tanta gente, né, se sacrificando pessoalmente, casa 12, e ajudando muita gente, sendo agente catalisador de mudanças, Plutão, através do seu poder curativo, da sua arte, da sua espiritualidade, né, da sua doação no dia a dia, casa 12. Então, isso eu queria deixar isso bem claro, do quanto que a gente sai da inconsciência, vai para a humilhação e para a impotência. Começa a ter consciência de Plutão, né, vai tentando usar essas estratégias destrutivas que ele simboliza, a gente vai desembocar de novo no que? Justamente na impotência, na derrota, na humilhação, até que a gente fala, cara, não consigo mais, desisto. Mas é um desistir de se entregar de corpo e alma ao que tiver de ser, né, algo transcendente, a essa vontade maior do que a minha, do que a sua, e aí as coisas começam a fluir e a gente direciona esse poder de uma maneira altamente construtiva. Nosso lado do super-herói brota e a gente é capaz de grandes feitos aí na esfera de Plutão. Para quê? Para ser um agente catalisador de mudanças na vida de muita gente. Então espero que isso tenha ficado na sua mente e que você possa usar de alguma maneira, te inspirar a usar essa força sua plutoniana na casa astrológica que seu Plutão está no seu mapa natal, para você poder aí, ter grandes feitos e ajudar muita gente nesse processo. Então, muito obrigado a você que me acompanhou até aqui e um beijãozão. Tchau, tchau.